Fala pessoal, beleza? Tranquilão? Bom, vamos dar início aqui à nossa última aula de esgoto. Nas aulas anteriores eu mostrei um projeto em planta, um projeto mais simples, né? Desenhado em AutoCAD. Depois eu mostrei como eu faço um SketchUp, mostrando o tridimensional, a importância da representação tridimensional, apesar de levar um tempo a mais para modelar e desenhar, mas para exemplificar para a obra é muito melhor. E se você for pensar em realidade aumentada para o cliente aí, eu acho que é necessário, né? Você tá com a modelagem tridimensional e inclusive parametrizada para o IFC, né? Pro BIM, desculpa, pro padrão BIM. Bom, hoje nós vamos ver a parte de dimensionamento de rede hidrossanitária, né? De esgoto. Bom, o dimensionamento não tem muito segredo, de acordo com a norma, tá? A norma ainda é um pouco antiga, ela ainda não alterou, deve estar para mudar, né? E para a parte predial interna, eu não vejo problema, eu acho que é bem condizente aí a aplicação da norma. Agora, quando você fala em coletores e subcoletores, que são aquelas tubulações que estão em volta da sua edificação para levar até a rede coletora que fica na rua. Essa eu prefiro não dimensionar assim, dimensionar pela hidráulica de condutos livres. Como a turma é mista, né, tem tanto pessoal de engenharia civil quanto arquitetura, e esse assunto é mais hidráulica, o pessoal da engenharia civil tem a parte de condutos livres, equação de Manning lá dentro, tá? Ah, aqui nós vamos ter na próxima aula a instalação predial de drenagem, que nós vamos falar sobre o Manning, tá? Então, quando a gente for falar sobre o Manning lá, a equação de Manning para dimensionamento de drenagem, é a mesma coisa para esgoto no subcoletor, coletor sendo uma vazão mínima de dimensionamento de 1,5 litro por segundo, que é aquela vazão de uma descarga, tá? Bom, vamos pelo método da norma, pelas unidades Hunters de contribuição, o HC. É bem simples, tem tudo que eu estou falando aqui tem nos catálogos aí da Tigre, da Manco, tá? E tem na norma também, tá? Para quem é engenheiro já formado está assistindo esse vídeo, ou para quem é arquiteto eu não sei se o CAL já tem, mas hoje o CREA já tem consulta às normas gratuita, tá? Você consegue ir lá pelo CREA, não consegue imprimir, mas você consegue visualizar de uma forma oficial sem ter que recorrer aí cópias ilegais, tá bom? Ou comprar, né? Então é importante essa divulgação, tá, pessoal? Porque poucas pessoas acessam. Às vezes procura no Google lá uma cópia da norma, o que não é correto, não é legal. E o pior, quando faz isso, não faz a consulta da norma mais atualizada. E normas mudam, pessoal. E vocês vão cair do cavalo um dia com uma norma que mudou e você não sabia que tinha mudado. Então, quando você faz a busca nos órgãos oficiais, você tem a certeza de que aquela é a última versão, né? A última revisão e a última versão, tá? Bom, vamos lá. Chega de delongas. É, Trouxe aqui uma imagem da norma, da 8160 de 99. Deve estar para atualizar, tá? E basicamente é uma visualização bidimensional. Eu coloquei um coloridinho aí para poder explicar. Nós temos aqui, por exemplo, um banheiro num edifício, onde nós temos o tubo de queda, é onde desce no shaft a coluna, desculpa, o tubo de queda, a vertical, coluna é para água ou para ventilação, né? Mas para o esgoto é tubo de queda. É o tubo onde vai cair, né? Todos os dejetos para o andar térreo. Então ele é um tubo vertical, tá? Nós temos a linha azul ou dessa tubulação mais grossa que eu estou indicando e esta tubulação aqui, ok? Que são ramais de esgoto primário, ou seja, é onde nós temos gases. Lembra que a gente conversou na última aula quando eu mostrei os projetos? Então essas tubulações, ó, tem gás, tem líquido e tem gás. E o biogás, né, o gás oriundo da decomposição anaeróbia de esgoto, ele é um gás perigoso porque ele tem o cheiro forte ao gás sulfídrico, que é corrosivo também, mas o problema é o metano, né? Que pode entrar em combustão espontânea, sob pressão, inclusive, mas ele é asfixiante, né? Ele tem a tendência de acumular nos pontos de baixo, então é um gás que se requer um pouco de cuidado e o metano não tem cheiro, né? E é asfixiante, então tem que tomar um cuidado aí com gás em banheiro, tá?
Então, esse gás, ele vem, para no vaso sanitário, porque o vaso sanitário tem um fecho hídrico, né? Tem o selo hídrico. Nós temos aqui uma caixa sifonada dentro do box, funcionando como o ralinho do box, ok? Mas ele é sifonado. Nós temos aqui em rosa, ou nessa daqui que eu estou indicando com o meu mouse, é a tubulação de ventilação, que vai para a coluna de ventilação, então o ramal de ventilação, tá? E a tubulação em verde, que é o ramal de descarga, o ramal de descarga, eles são tubulações onde você não encontra o gás, né? Você encontra somente o esgoto líquido, porque o gás fica retido aqui. Ah, não tem gás? Até tem, do dejeto que está aqui no caminho, na tubulação, ela fica suja, mas é muito pouco, né? Ah, tá com mau cheiro na pia. Às vezes é sujeira ali na tubulação da pia, né? Que tá acumulando barba, catarro, tudo que é nojento ali e ficando parado, né? Tem que fazer a limpeza, tá? Em pia de cozinha tem problema de resto de alimento, né? Bom, então, identificado, nós temos duas formas de pensar aqui para o dimensionamento, tá? Um é a unidade Hunter de contribuição, que eu vou explicar aqui, e o outro é um método hidráulico de condutos livres, pela equação de Manning, por exemplo, no qual nós vamos falar lá em drenagem, tá? E quem viu a hidráulica de condutos livres vai lembrar aí das aulas, da mesma forma que a gente menciona galerias de águas pluviais, que dimensiona redes coletoras na infraestrutura urbana, tá? É um método que envolve uma hidráulica um pouco mais avançada, tá? Para interno, unidade Hunter de contribuição, show de bola. Para externo, ali até a rua, eu prefiro fazer pelos cálculos hidráulicos, tá? Bom, vamos lá. Eu peguei essa tabela pelo catálogo da Tigre, eu acho que ele é muito intuitivo, tá? Ele é uma adaptação aí da norma, tá? No qual essa tabela, que é praticamente os valores que estão lá na norma, tem para cada elemento aqui, tem o número de unidades Hunters de contribuição e o ramal mínimo, o diâmetro do ramal mínimo que a gente tem que ter na saída. Pensa assim, o HC ou unidade Hunter de contribuição, pessoal, nada mais é do que um peso. É o quanto aquele aparelho, aquele equipamento vai pesar na sua tubulação, tá? Então você pode observar aqui que um vaso sanitário, uma bacia sanitária, tem 6 de unidade Hunter de contribuição, enquanto um lavatório de residência tem um. Então, uma tubulação para uma bacia sanitária, que vai ter a descarga de 1,5 litro por segundo, ela tem que ser um pouco mais robusta. É basicamente isso que faz, tá? Vocês vão ver aí nos próximos slides que você tem uma tabela. Olha, até tantas unidades Hunter de contribuição pode ser tal diâmetro, até tantas unidades Hunter de contribuição pode ser outro diâmetro. Então aqui nós temos bacia sanitária, 6 unidades Hunter de contribuição. Vocês vão ver que 6 é tranquilo, um tubo não daria um tubo muito grande, mas eu tenho uma restrição de diâmetro mínimo de 100 milímetros. Por quê? Porque você não tem só líquido, você tem sólido, né? Então você tem papel higiênico, você tem o bolo fecal, enfim. Você tem sujeiras sólidas ali passando junto. Então ele precisa ter 100 milímetros. Até a norma lá falava em 75 milímetros, desde que comprovado hidráulico, esquece 75 milímetros, pessoal, é só ter dor de cabeça, tá? É 100 milímetros. A saída do vaso sanitário tem que ter 100 milímetros. Professor, você falou em papel higiênico. É certo jogar papel higiênico no vaso sanitário? Pessoal, papel higiênico, eu não estou falando de lenço umedecido, eu não estou falando de absorvente, eu não estou falando de fralda. Papel higiênico, ele desmancha na água, ele é feito para desmanchar na água, ok? É, o papel higiênico, em muitos países, inclusive, não tem a lixeirinha do lado do vaso sanitário para esse resíduo sólido, porque as pessoas jogam no vaso sanitário mesmo e não descarga. Eu costumo falar assim, ó, imagina uma cidade que tem tratamento de esgoto show de bola, mas a parte de resíduo sólido é um lixão a céu aberto, onde tem criança brincando, né? Que por incrível que pareça, ainda existe essa situação no país em várias cidades, né? Quem não está entendendo o que eu estou falando, assista. No YouTube tem A Ilha das Flores, um vídeo da década de 80, mas que ainda pode ser considerado com algumas adaptações para hoje. É um filme super premiado, sempre mostro para os meus alunos A Ilha das Flores. Nem todos flores na Ilha das Flores.
Mas enfim, se você tem uma situação dessa, que a cidade não tem uma estrutura adequada para resíduos sólidos, mas para esgoto tem tratamento, é melhor que você jogue o papel higiênico num vaso sanitário, porque você vai dar descarga, ele vai dissolver e ele vai para a estação de tratamento. E lá ele vai passar pelo tratamento necessário. Se você jogar num lixo comum, vai para o lixão a céu aberto, se essa cidade não tiver o aterro controlado, incineração, por aí vai. E ali pode contaminar uma pessoa, né? Então, vira um problema ambiental muito mais grave. Então, não tem regra, né? Tem que pensar no qual a sua estrutura da cidade, enfim. Mas também não pode se dizer que é errado jogar papel higiênico no vaso sanitário. Vários países fazem isso culturalmente, tá, pessoal? De novo, lenço umedecido não é papel higiênico. É, papel toalha de, de cozinha, guardanapo, não é papel higiênico. Papel higiênico eles mancham na água, ok? Bom, passada essa polêmica do papel higiênico, então vamos lá. Você tem aqui vários aparelhos com as suas unidades Hunters e seu diâmetro mínimo. Chama atenção, ó, lavatório 40 milímetros, mas a pia de cozinha é 50 milímetros. O tanque é 40 milímetros de lavar roupa, mas eu geralmente coloco 50 milímetros no meu tanque, tá? Máquina de lavar roupa e louça, a saída desculpa, de lavar roupa é 50 milímetros a saída. Se é 50 milímetros, como que a gente poderia ligar naquela caixa sifonada de 40? O pessoal coloca a redução, né? Vem 50 reduz para 40. Aí a caixa sifonada transborda espuma. Então é 50, é 50. Tem uma caixa sifonada específica para isso. Volta aí nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores que eu falo sobre isso aí. Bom, aí existe os ramais de esgoto para cada diâmetro a sua capacidade. Então, por exemplo, um diâmetro de 40 aguenta até 3 unidades Hunters de contribuição. Então, um diâmetro de 40, ele estaria aí adequado para um lavatório e um chuveiro de residência. Então, um lavatório e um chuveiro de residência, um diâmetro de 40 milímetros daria conta de juntar esses dois para mandar na caixa sifonada. Eu não vou fazer isso. Eu vou jogar um 40 milímetros do chuveiro para a caixa sifonada e 40 milímetros do lavatório para a caixa sifonada em tubulações separadas. Mas dependendo do layout, às vezes você tem que acabar recorrendo a essa possibilidade aí, tá? Mas pensa só, pessoal, tem chuveiro coletivo e chuveiro de residência, tá? Chuveiro coletivo, pessoal, eu diria que é um chuveiro, na verdade, ducha. Aquecedor solar. Tem aquecedor solar, aquecedor a gás, tem uma ducha, usa quatro. Com pressurizador, pensa até em usar um pouquinho mais de quatro aí, tá? Agora, tem um chuveirinho elétrico tradicional ali de cozinha, aí pode usar o 2, ou de cozinha, de banheiro. O chuveirinho elétrico, o Lorenzetti, Corona, você pode usar o 2 tranquilamente, tá? Se tem ducha, 4 ou mais. Eu já contei para vocês que eu fiquei no hotel em São Paulo, super chique lá. Liguei o chuveiro, uma ducha pressurizada, né? Tinha pressão da própria coluna. Um banho maravilhoso. E um ralinho daquele mais sem vergonha que tinha. Não dava vazão, pessoal. Ele transbordava tudo pro quarto, né? Já saía do banheiro e ia transbordando tudo pro quarto. Não era ralinho entupido, é um ralo muito pequeno para a quantidade de água que sai. Chuveiro duplo, conta dois chuveiros. Eu colocaria aí duplo com aquecedor, 8 unidades Hunter de contribuição, 4 em cada uma. Se são 4 em cada uma, ó, esse aqui já não atende. Seria a saída de 50. Só que aí você acha um ralo linear com saída de 50? Não. Aí você vai conectar um tubo lá com 50? Não, você não consegue, né? Então os fabricantes de, de produtos, entre eles a Tigre, a Manco, mas não somente eles, Deca, Docol, eles têm que começar a pensar também em trabalhar com critérios técnicos, né? Eu falei isso bastante na água fria e água quente. Especificação técnica não é o tamanho da peça, é o coeficiente de perda de carga, é a curva de vazão e pressão da peça. E para o esgoto é a mesma coisa. Qual é a capacidade de engolimento de uma caixa sifonada, de um ralo linear? Eu quero saber qual é a capacidade de engolimento do ralo linear da Tigre. Eu tenho essa informação? Não tenho.
né? Qual é a capacidade de divertimento? Você consegue até calcular, mas o certo seria eles testarem e passarem um valor redondinho pra gente. Fica aí a bronca, né? Bom, e se eu tiver um banheiro com um vaso sanitário, um lavatório e um chuveiro? Vaso sanitário, faz a conta comigo. Vaso sanitário, 6. Chuveiro, 2. Vamos pegar o chuveirinho elétrico, tradicional. 2. 6 com 2, 8. Lavatório, 1. 6 com 2, 8. Com 1, 9. 9 poderia ser um tubo de 75. O de 50 é até 6 e o de 75 é até 20. Então eu poderia fazer a saída desse banheiro em 75 milímetros. No entanto, como eu tenho o diâmetro mínimo do vaso sanitário sendo 100, eu não posso fazer com 75, eu tenho que fazer com 100. Vocês entenderam isso? Tem que respeitar isso e isso, o mínimo, ok? Bom, pessoal, desculpa, tá saindo uma gripe, tá, a garganta tá horrível. Ah, devem ser, a norma fala, né, que devem ser consideradas recomendações dos fabricantes que sejam mais restritivas que a norma. No entanto, os fabricantes de equipamento hidráulico, eles passam especificações técnicas geométricas e não hidráulicas. Bom, o ramal primário, a gente vai dimensionar por essa tabelinha aqui, né? Do 3, 6, 20, 160, que já estava lá. O tubo de queda em edifícios em sobrado, né? Se for até 4, desculpa, até 3 pavimentos, você vai olhar na primeira coluna. Se for mais de 3 pavimentos, você vai olhar na segunda coluna. Ou seja, um tubo de queda de 100 milímetros, que vai coletar vários banheiros, imagina. Vários banheiros. Cada banheiro tem 6 mais 2 mais 1. 6 mais 2 mais 1 dá 9, ok? Então, ele daria 240 unidades Hunter de contribuição somente na primeira coluna aí, né? Pensando até 3 pavimentos. E se fosse mais de 3 pavimentos, daria 500. Pessoal, pensa comigo. Imagina um shaft pegando um banheiro espelhado do outro em apartamento. Então, um tubo de queda tá pegando 2 banheiros, ok? Cada banheiro tem 9. Então, 9 com 9 dá 18, correto? Se dá 18, vamos fazer a conta aqui, ó. Se dá 18, se eu pegar 500 dividido por 18 cada andar, eu estou falando em 27 andares. Então, um tubo de 100 milímetros, ele vai dar aí para 27, 28 andares. 27 andares para 2 banheiros, né? Se fosse um banheiro só, seria 54 andares. Se fosse 4, aí ele reduziria pela metade, aí 13. É um edifício bastante alto. Então, um tubo de 100 milímetros aguenta muita coisa, tá? Dificilmente você vai ver um 300 milímetros num tubo de queda, né? De esgoto. Enfim, então tá aí o dimensionamento, é bem simples, tá, pessoal? Então eu olho lá o quanto que ele comporta pelo quanto que está conectando nele. Nós temos aqui essa tabela aqui que eu não gosto muito, tá? Que ele fala aqui, ó, dimensionamento de subcoletores, coletor predial para declividades mínimas de 0,5%, 1%, 2%, 4% em determinados diâmetros. Então, um tubo de 100 numa declividade de 1%, dá 180 unidades Hunters que você pode pendurar. Só que, pessoal, aqui eu recomendo fazer a equação de Money, que a gente vai aprender lá na drenagem, ou que vocês já aprenderam na aula de hidráulica para quem faz civil. E pensar na tensão trativa, que é um critério de rede coletora de esgoto maior que 1 Pascal para uma vazão de uma descarga, 1,5 litro por segundo, tem que dar 1 Pascal. Você pode, dependendo aí, ter até declividade menor que 0,5%, tá? Que aqui está proibindo. Tem rede coletora aí que você consegue projetar com 0,48, 0,5 pela ABNT, pela NTS da Sabesp, norma técnica da Sabesp, é permissível, desde que deixa para vazão mínima pelo menos 1 Pascal, tá? De tensão trativa. Tensão trativa é a tensão de arraste do sólido. É a tensão que vai limpar o cocô que está na tubulação, tá? E para ventilação, pessoal, nós também temos tabelas aqui para tubo de ventilação. Vou me atentar aqui mais à tabela de cima, onde até 12 unidades Hunters pode ser um tubo de 40, de 13 a 18 um tubo de 50, de 19 a 36 um tubo de 75. Mas, pessoal, na boa, não usem 40.
usa tudo 50. Se eu não me engano, o próprio adaptadorzinho, aquele chapéuzinho que eu mostrei na aula passada, aí para vocês, é, é 50 milímetros, só que tem, eu acho que não tem de 40 milímetros. Tô me lembrando aqui, acho que não tem, só tem de 50. Então esquece 40, já põe um de 50, um tubo de ventilação, diferença de custo também não é tão alta. E é assim, pessoal, é assim que dimensiona esgoto, olhando unidades renteiras de contribuição, olhando o peso dos equipamentos que estão ligados àquele trecho que você está dimensionando, beleza? Bom, vou encerrar esse vídeo aqui, encerrei a parte de esgoto e a nossa próxima aula será drenagem. Falou, pessoal!